E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Está no ar mais um Overview aqui na Black Company, meus amigos. E hoje nós vamos falar aqui, gente, de um filmaço que saiu recentemente, né, nos cinemas e que abriu o verão americano de cinema, né, o chamado Summer Blockbusters, né? Cara, a Marvel voltou, hein? Será? Mas é isso que a gente vai discutir hoje, falando aqui de Thunderbolts, os Novos Vingadores, cara. Então, Bob... Torcedores, calma, viu? Torcedores, calma. Torcedores, calma. Eita. Mas eu, Bob, trouxe aqui a bancada mais depressiva da podosfera nacional. Começando aqui pelo nosso querido mestre Thiago P. E aí, querido, como é que você está hoje? Tudo bem, cara, feliz de falar de Thunderbolts, que eu não esperava nada, e ainda bem, né, porque aí eu tive uma grata surpresa, e a única coisa que eu posso dizer, cara, é que depois dos acontecimentos de Thunderbolts, o que teve de terapeuta ficando rico em Nova York não tá escrito. Ô, meu irmão, pior que foi, cara. É verdade, é verdade. E fechando aqui a nossa bancada hoje, tá ele, a voz mais sensual aqui da podosfera nacional, nosso querido K. E aí, meu querido, como é que você está hoje? E aí, meu caro? Boa noite, caros ouvintes. Não vou tentar fazer a voz do Batman, até porque é outro lugar. Calma. É outra casa, né? Outra casa. É de outro lugar. Mas é isso aí. Mano, se fosse só terapeuta... Acho que aqui no Brasil não sei se rola tanto, né? Mas eu sei que tem, né? Tem uns casos assim e tal. Porém, eu acho que pra galera de Nova York foi muito pior. Pô, foi, né? Foi. Porque, olha, pelo amor de Deus, e nessa a gente pergunta, cadê o Miranha? Né? Pra ajudar. Pô, verdade, cara. Então, tenho coisas pra dizer, vamos lá. Mas é isso, mas antes da gente entrar aqui no nosso bate-papo de hoje, né, eu vou pedir pra vocês, queridos ouvintes, irem lá nas redes sociais da Black. Nós estamos lá no Instagram, como @BlackCompanyBR_. Vou pedir também pra você, querido ouvinte, ir lá no nosso Spotify e no nosso YouTube, né? E apertar no seguir, né? Siga a gente aí, né, nesses canais, né? Ative as notificações sempre para saber quando um episódio novo do Overview ou quando algum outro podcast da casa estrear, né, com um episódio novo, né? Então você já vai ficar sabendo, né, se você ativar as notificações, tá legal? Deixe também seu comentário, tanto na publicação do Spotify, quanto lá no YouTube, ou no nosso Instagram também, tá legal? Então é isso, minha gente. Vamos parar aqui de informação e vamos, então, para o nosso bate-papo de hoje. Vamos lá. Muito bem, galera. Então, estamos aqui reunidos, né, nesse divã da Marvel, né, para a gente poder falar sobre Thunderbolts, os Novos Vingadores, que, aliás, cara, assim, eu quero fazer aqui uma breve apresentação dos personagens, né, nos quadrinhos, assim, vai ser muito breve, mas antes, eu acho que a gente não tem como não falar sobre essa mudança de nome, que, pra mim, eu pessoalmente, né, não sei vocês, mas eu acho que foi uma tremenda de uma jogada de marketing bem feita da Marvel. Né, de você pressionar não, mas divulgar o filme com um nome e botar logo um asterisco no final do nome e aí ninguém falar e a Marvel não falar sobre isso. Deixar ali, todo mundo ficar se questionando. Eles usam, inclusive, esse asterisco como a parte da arte de divulgação dos pôsteres, né? A disposição dos personagens e tudo mais. E aí, depois, sei lá, uma semana e meia depois que o filme estreia, vai lá a Marvel e divulga o novo nome do filme, o nome oficial do filme, que é Novos Vingadores, cara. Que jogada fantástica da Marvel. Eu achei, mas eu quero saber de vocês o que vocês acharam dessa mudança de nome aí do filme.
Cara, eu acho que assim, é uma jogada de marketing? Sim. Fantástica, já não acho. Tá? Eu vou te É, dizer, comparado com um monte de coisa que a Marvel fez na fase 4 na 5 e 6. não, aí é que tá, gente. Eu não ia entrar nessa seara agora, mas já que você comentou, vou falar rapidinho. Que assim, Thunderbolts é um ótimo filme. Ele tem uma camada que eu acho que a Marvel não tinha explorado em nenhum filme ainda e que eu achei super interessante. Mas eu acho que tá tendo um hype muito grande, né, em cima de Thunderbolts, acima do que ele realmente mereceria, pelo fato de que o que veio antes estava muito ruim, Uhum. entende? Então, Tirando assim, um não filme ou tava outro, assim, difícil. vai. Tirando um filme ou outro. Assim, Tirou, tipo, por exemplo, o Guardiões da Galáxia 3. É um bom filme. É isso, muito diferente, né? pra mim, essa é a exceção É. assim, claro, né, a gente fala, Shang-Chi foi bacana, Sim, Uhum, sim, teve o sim. filme do Homem-Aranha que trouxe muita nostalgia e tal, mas se ele sim. pensar só na narrativa foi horrível, É. mas, é, Porque eu acho que ele mas se assim, agarra muito como é que se diz? É... Fanservice, né? E- esse foi uma jogada fantástica de marketing da Marvel, entendeu? Mas, enfim, não, o que eu quero dizer assim, Thunderbolts é um filme muito bom, eu acho que ele ganhou um status maior em comparação ao que a Marvel estava fazendo antes, né? O que é um alívio, né? A gente pensa assim, pô, pelo menos tem um norte aí, né? A gente achou que a Marvel estava 100% perdido, agora eu acho que é só 80%. Uhum. Mas eu acho que se eles jogassem desde o início Novos Vingadores, ia colocar uma carga em cima do filme que ela não precisava. Foi como eu falei, né, no início, tipo, foi assistir não esperando nada, porque era dos Thunderbolts. Se fosse Uhum. Novos Vingadores, já ia esperar alguma coisa assim como, né, toda a torcida do Corinthians e do Flamengo juntos. Então, É verdade. quando eu Exatamente. digo se foi uma boa jogada de marketing, é nesse caso. Agora, fantástico, eu acho que já nem tanto, sabe? Aham. Mas enfim, minha opinião, né? Não, mas eu penso no Fantástico exatamente porque eu acho que foi isso que fez com que as pessoas fossem ao cinema gerar essa curiosidade, né? Pra poder ver Pô, peraí, é Thunderbolts, é Novos Vingadores? O que é esse troço aqui, entendeu? Eu acho que foi isso que fez com a jogada, pra mim, pessoalmente, ser fantástica, sabe? Gerou a curiosidade mais do que você colocar um Capitão América versus Hulk vermelho, sabe? Que, pô, geraria, em circunstâncias normais, geraria uma curiosidade de você ir no cinema pra ver o Capitão América enfrentar o Hulk vermelho, mas que não gerou essa curiosidade, não gerou esse retorno de bilheteria como o Thunderbolts tem gerado, né? E não só de bilheteria, mas de crítica, né? De como filme, né? Mas aí eu quero ouvir o K também, a opinião dele, o que ele acha sobre isso. Eu já começo dizendo que eu fui um desses torcedores. Tipo, porra, não. No começo eu fiquei meio. Achei um pouco estranho, não vou mentir, porque eu fiquei, pô, deu essa confusão aí que vocês estão falando. São os Novos Vingadores, mas eu sei que são eu sei que são os Thunderbolts e tal. Mas eles vão mesmo se transformar nos Novos Vingadores, vão assumir o papel, o local, né, de todos os outros que a gente viu, que a gente vivenciou em histórias, em filmes que foram anos atrás aí. Deu, para mim também deu essa enorme curiosidade, tipo, realmente querer descobrir. Foi uma jogada de marketing? Foi. Foi, foi. Tudo bem que depois no filme né, a gente pôde descobrir e tal, tipo, então por isso que eles estão chamando de os Aham. Novos Vingadores, teve toda aquela questão da propaganda e tudo mais, das Sim. fotos. Até dentro do filme mesmo foi uma jogada de É, marketing. exatamente. Eu acho que os próprios personagens foram pegos igual a gente. É verdade. Mas Chegou assim, todo mundo com aquela cara de pastel no é, final, tipo, tá tipo, bom, beleza, vamos eu entrar na sou, dança. eu sou Vingador agora, sou dos Vingadores, como assim? Mas é algo que eu achei, tipo, é, foi melhor, hum, mas deu essa eu diria segurança, mas eu acho que não tá certo ainda em usar esse termo, tipo, Uhum. segurança por conta da história e tal, tudo mais, mas um tipo
Não sei, acho que talvez até um tipo de, entre aspas, alívio, vai. Acho que sim. Se for comparar realmente, claro. Desculpa, mas eu gostei muito de Shang-Chi. Sim, eu Eu também. Eu adorei Shang-Chi. Eu adorei. Mano, eu vi uma gente descendo o pau no filme e eu fiquei, cara, mas calma, mano. Não é pra ser tipo, o filme que vai ser o ganhador do Oscar e não sei o que. Não. Pois é. Não, nem todo filme é pra ser um Vingadores Ultimato, né, gente? Calma lá Sim, também. exatamente. Ele chegou com com um peso muito grande, né? Porque, tipo, Vingadores É, Ultimato sim. vindo logo antes. Então, pois é. eu acho pois que é. isso foi o grande problema, né? É a síndrome Rubens Barrichello, que eu chamo. Isso aí. É verdade, é verdade. Nossa, cara. Meu Deus, coitado do Rubinho também. Nossa, nem me fala. Mas, tipo, teve isso. Eu gostei, valeu a pena. E também concordo, foi muito mais chamativo do que um Capitão América contra o Hulk vermelho. Sim. Né? Mas eu acho que foi algo que funcionou, deu certo. E Uhum. por mais que eu também não seja aquele seguidor assíduo de críticas e, sabe, entre mil e Uhum. um Uhum. notas de site, tudo bem, são legais para você ter uma Sim. pequena Sim. base e tudo mais. Só que, sei lá, né? Tem gente que pode assistir e pode não concordar com as críticas, né? Claro, Do claro, com mesmo jeito que certeza. acontece com outros filmes. Mas nesse aqui eu concordo, tenho concordado com as críticas, foi Uhum. legal. Obviamente, não. Acho que até dá pra dizer que o Thunderbolts foi aquele. É um filme de dar um empurrãozinho, assim, pra um começo, sabe? De Uhum. conversa. Uhum. Eu acho que é um filme que a Marvel tava precisando dessa vitória, sabe? Por menor que Uhum, é seja. isso. A Marvel tava precisando dessa vitória pra ganhar. Pra começar a ganhar o amor dos fãs novamente. Tipo, Sim. beleza, eu acho que o próximo filme dá pra gente dar um voto de confiança. Tudo bem que o próximo filme é Quarteto Fantástico, né? Mas tipo, né? Nossa, o próximo filme a gente pode ir no cinema, talvez um pouco mais tranquilo, que talvez a Marvel não vá pisar na bola, né? E tudo mais. Eu acho que a Marvel precisava dessa vitória, né? E eu acho, cara, que ela veio na hora certa, porque, assim, Quarteto Uhum. Fantástico é muito importante. Sim, Ele muito, precisa muito. dar certo, porque os outros 3 filmes que saíram, 4, né, se contar aquele dos anos 90 que nunca viu a luz do dia, Você viu né. esse filme já? Já viu esse filme alguma vez? Eu vi pedaços, eu não quero comentar sobre isso. Mas, assim, estava todo mundo com medo do Quarteto Fantástico, então ter Aham. o Thunderbolts logo antes é meio que, cara, eles têm um plano, Uhum. então, né, talvez dê certo essa Talvez questão do funcione, né? quarteto também. É. Então acho que Quarteto vai, além do hype de ser o Quarteto Fantástico e ter Pedro Pascal e companhia ali, Uhum. agora a galera também tá menos receosa, eu acho. É. Eu acho que finalmente eles estão começando a tentar acertar o tom de, beleza, vamos fazer filme de quadrinho em quadrinho, sabe? Porque Uhum. pra mim parece que tanto Thunderbolts, né, e Quarteto Fantástico, assim, eu só posso dizer pelos trailers, obviamente, né, mas Thunderbolts eu posso dizer aqui com plena certeza que eles tentaram puxar um negócio muito mais quadrinho do que algo, nossa, vamos fazer algo realista e sombrio, tipo Batman, sabe? E do que estava acontecendo com outros filmes, né? E ser algo divertido. Até com o próprio filme do Capitão América 4, por mais que eu tenha gostado, né? É um filme que ficou muito aquém daquilo que eu realmente estava esperando, principalmente por contar com o Hulk vermelho e ter ali a primeira aparição mesmo do Sam Wilson como o Capitão América, né? Ele liderando ali um filme e tal. Pô, e a gente não tem como não fazer essas pequenas comparações, porque tá tudo dentro do mesmo universo, né? Então não tem como. Né? Mas ficou um pouco. Eu fiquei um pouco. Não vou dizer decepcionado, né, com o filme do Capitão América 4, mas eu esperava mais. Né? E o que eu não esperava do Thunderbolts barra Novos Entregou. Vingadores me entregou 1000 vezes mais, sabe? E eu adorei, sabe? Adorei. Pra mim, de fato,
se eu colocar na fase do infinito, Thunderbolts pra mim é o segundo melhor filme, né, desse... Pra mim, tá? Eu não tô dizendo aqui que é uma eleição nem nada não, tá? Nem minha palavra é lei, né? Apesar de normalmente eu estar certo. Mas, eu acho particularmente o filme, pra mim, ele só não é melhor do que o Guardiões da Galáxia 3, né? Que esse é Sim. fantástico, não tem como, né? Esse é filmaço, né? E eu não coloco ele, por exemplo, eu não coloco outros filmes, como, por exemplo, o Deadpool Wolverine, que eu adorei também, ou o próprio Homem-Aranha Sem Volta pra Casa, né? Também, que eu adorei, porque eu acho que esses filmes, eles, por melhores que eles sejam, né? Eles pegam muito na nostalgia e na service para poderem darem certo, né? No Thunderbolts, não. No Thunderbolts, como você não tem isso, inclusive você tem personagens ali que não são tão bem lembrados, ou tipo, são totalmente esquecíveis de outras obras, né? Como a Fantasma, né? Como o próprio Agente Americano, enfim, né? A própria a Taskmaster, né? Que a gente vai falar dela daqui a pouco e tudo mais. O Guardião Vermelho, beleza, ele tem carisma porque é o David Harbour, né? Mas a gente Exato. lembra. O John Walker, por exemplo, né? O Wyatt Russell, né? Enfim, a gente não lembra tanto assim desses outros personagens, porque, né, eles são personagens que são até esquecíveis de outras obras, né? Eles são realmente, assim, foram apresentados, beleza, eles existem, mas eles não é aquela coisa que chama atenção, né? Então, acho que fez muito bem pra Marvel, inclusive colocar a Florence Pugh como a personagem principal dessa obra, né? Ali ela junto com o Bucky, né, o Sebastian Stan, estampando os cartazes, né, ali, eles sendo os principais, eu acho que chama muita atenção também, né, porque são personagens, né, que deram mais certos ali, né, e vindo de outras obras, né, a Helena Belova já apareceu no Falcão, né, no Falcão não, digo, no meu Deus, Gavião Arqueiro, né? E foi muito boa a participação dela no Gavião Arqueiro, né? Ela apareceu no filme da Viúva Negra e realmente foi um destaque do filme, né? E tudo mais, que não é muito difícil, porque o filme lá não é grande coisa também, né? Mas beleza. Mas eu acho que deu muito certo isso, de você pegar isso e ter a oportunidade de fazer um bom roteiro, porque o filme tem um bom roteiro, né? Com uma falha aqui e ali, né? Não vou dizer que o filme é totalmente perfeito, mas ele principalmente é um filme super divertido de assistir no cinema, sabe? É isso que faz o filme ser tão bom e tão bem recomendado e tão bem falado como ele tá sendo falado, né? Como ele tá sendo feito aí na crítica, né? Ele, na verdade, me lembra as primeiras obras que a gente teve, assim, no MCU, sabe? Lembra aquela sensação de assistir o primeiro Homem de Ferro. Sim. Né? Até o Homem-Formiga, lembra quando assistimos o Homem-Formiga da primeira vez? Que a gente achou, pô, é um filme de heist muito legal, sabe? Sim, eu adoro o primeiro Homem-Formiga, cara. Pois é, e não precisou daquela, sabe, uma ameaça cósmica e não sei o quê, pra ser um filmaço. Ele é um filmaço porque ele é contido, sabe? Eu achei muito bom. Inclusive, vamos falar sobre isso no futuro. Eu tenho pontos pra falar exatamente sobre isso. Que eu acho que é o grande diferencial de Thunderbolts. Mas vamos deixar para discussão um pouco mais pra frente, né? Mas é isso, meus amigos. Bom, pra gente dar um contexto aqui, a gente vai falar brevemente sobre a origem dos personagens lá nos quadrinhos, né? Eles apareceram originalmente, né, em janeiro de 97, criados por Kurt Busiek e Mark Bagley, né? A primeira aparição deles foi no quadrinho Incrível Hulk, número 449, né? Os Thunderbolts foram apresentados pela primeira vez, tanto aos leitores quanto ao universo Marvel, como um grupo de figuras superpoderosas que se tornam heróis para ajudar e proteger o mundo quando os Vingadores foram declarados mortos após os eventos do crossover Massacre, né? Que é um arco nos quadrinhos muito bem antigo já, né? Ele é um pouquinho mais antigo, ele é de 96 originalmente, sendo que no Brasil ele só chegou lá no começo dos anos 2000, né?
no final de 96, 97, alguma coisa assim, né? E ele só chegou no Brasil muito tempo depois, né? Que era a época que os quadrinhos demoravam ainda alguns anos do lançamento original americano para chegar aqui no mercado brasileiro, então ele demorava um pouquinho aí, né? Ah, e essa fase do massacre é muito boa, trouxe ali bastante história legal, teve muita consequência, né, e tudo mais, e uma das consequências foi a criação dos Thunderbolts, né, que é um grupo ali de anti-heróis e vilões que se juntam para proteger o mundo, né, quando os Vingadores não estão presentes ou eles estão ocupados com outra coisa, né. Vamos dizer que ele é o Esquadrão Suicida da Marvel, né, dá pra fazer essa má comparação, né. O primeiro líder, se eu não me engano, foi o Barão Zemo, né? Isso. Foi o Barão É que Zemo o primeiro líder. na verdade é o seguinte, né? Quando os Thunderbolts eles se apresentaram após, né, o sacrifício dos Vingadores, que eles foram dados como mortos, eles se apresentaram como heróis mesmo. Eles Sim, eram vilões, mas travestidos de heróis, né? Então, cada um deles. Assim, são os heróis bem classe C, classe D, sabe? sim, sim, sim. Desculpa, né? Os vilões, assim, classe D, classe C. Aham. Tinha o E. Flash Thompson, cara, eu me lembrei disso agora. O Flash Nossa. Thompson já foi dos Ó, Thunderbolts. originalmente, né, eles eram liderados pelo Barão Zemo, que ele usava a alcunha de Cidadão V. Daí ele usava uma capa e a bandeira dos Estados Unidos, assim, tipo, numa clara Tipo, Capitão ligação, Pátria, né? assim, estou no lugar do Capitão América, sabe? Mas eles sempre dizem que não, que eles são novos heróis, que eles vieram pra somar e blá blá blá. Daí eu acho que dos mais conhecidos tem o Besouro, que era um cara que de vez em quando enchia o saco do Homem-Aranha, né? E o Golias, que era... bom, eu acho que vocês devem lembrar, né, do segundo filme do Homem-Formiga, né? O Golias aparece lá. Então ele já foi herói, já foi vilão, ida e volta. Daí... Pra quem leu a Guerra Civil nos quadrinhos, né? Ele tem uma morte horrível pelo clone do Thor, né, cara? Mas tem uma morte horrível, ele. Foi horrível, realmente. E haja caixão pra enterrar aquele cara. Então, mas assim, né? Você estava falando a comparação com o Esquadrão Suicida. Eu acho que isso vem depois, sabe? Porque os Thunderbolts, eles... um breve resumo, né, do início ali. Eles se apresentaram como heróis para ganhar a confiança da população e depois dar o golpe, né, dos supervilões e tal. Mas pouco tempo depois, os Vingadores originais retornaram e daí eles têm um embate e eles apanham feio, sabe? Então, essa primeira leva dos Thunderbolts, ela não dura tanto tempo. Tem alguns membros deles que começam a discutir e falam assim, puta, tô gostando dessa ideia de ser herói, né? Então largar a mão da vilania e ir pro lado da luz, da força, né, e tal. Então tem toda essa discussão, então alguns deles acabam auxiliando mais no futuro. E daí o Thunderbolts ele vai ganhando inúmeras formações, né, através dos anos, e daí sim ele ganham essa ideia de anti-heróis e, né, algo mais próximo do Esquadrão Suicida. Assim. Sim, sim. Ele teve até como é que se diz? O Norman Osborn já foi líder dos Thunderbolts também. Já teve bastante coisa, assim. O Barão Strucker, né, e tal. Pô, teve bastante formação com bastante heróis, né, e anti-heróis também, né. Por exemplo, o próprio Cavaleiro da Lua, né, enfim, né, uma galera aí já. O Motoqueiro Fantasma, a Elektra, Deadpool, Hulk Vermelho, que já foi líder também, né. Então... Teve bastante formação do Thunderbolts, ele já foi muito importante para os quadrinhos. Inclusive, os novos Thunderbolts foi o que deu o start, né, na Guerra Civil, né? Quando os quadrinhos... Quando foi lançado os quadrinhos, né, e tudo mais, teve os novos Thunderbolts lá, eles acabaram fazendo uma besteira, né, gigantesca, e foi o que desencadeou aí toda o mote da Guerra Civil, né? O Capitão América e o Homem de Ferro. Então, tem bastante coisa, tem bastante material dos Thunderbolts nos quadrinhos, assim, que dá pra pesquisar, dá pra ver, tem bastante material aí, né? E foi usada aqui uma formação
né, no filme, né, que basicamente já foi usado uma vez ou outra nos quadrinhos. Então, pro filme, né, foi selecionado aqui alguns heróis, né, para poder fazer essa formação, que não foi uma formação pensada, né, foi uma formação que foi sendo feita no momento, no calor do momento, né, e só depois do final, né, aliás, se você não sabe, a gente vai dar spoilers aqui do filme, né, então se você ainda não viu, por favor, peço que você veja primeiro, ou se você não se importar, continue aqui com a gente. Mas se você já viu, então fica aqui ligados aqui no nosso programa de hoje, né? Meio que foi uma formação que ela foi se formando durante o decorrer, né, do filme, né, e tudo mais. Aliás, para mim, isso foi um ponto muito positivo do filme, né, que não foi algo de caso pensado como os Vingadores de fato mesmo, né? Foi um negócio de momento, né? E assim, por menos intenção que a Valentina Allegra de La Fontaine, né, tenha tido ali pra formar, ele acabou formando ali um grupinho muito, muito maneiro, né? De autoajuda, inclusive. Né? Cara, muito legal, né? Porque só pra dar um contexto, né? A personagem da Julia Louis-Dreyfus, né? Que inclusive eu tava revendo o Seinfeld, né, cara? Não consigo mais ver a Elaine como a Valentina, né, cara? É muito maneiro, é legal. Mas a personagem Valentina, né, ela ali ela tá tentando apagar alguns registros de ação dela, porque ela não me engano, ela é uma senadora, né, dos Estados Unidos. Alguns? Alguns, né? Alguns vários ali registros de má conduta, né? Para que não seja exposto ali durante algumas audições ali no Senado americano, né? E aí ela manda uma galera. Primeiro a gente vê a Helena, né? A Helena sendo mandada ali para poder apagar, né? Alguns registros, né? No bunker, né? E tudo mais. E nesse meio caminho ela acaba encontrando lá dentro, né? O restante do grupo, né? O Bucky não, né? O John Walker, a Fantasma e a Taskmaster, né? Que tadinha. Cara, putz grila, cara, ela não dá sorte mesmo, né, cara? Não, cara, eu acho muito triste, né, essa questão da Taskmaster, porque, também. Né, a treinadora, porque assim, é um personagem bem interessante, né, que a não, Marvel nos quadrinhos tem. ele, né, na verdade, porque nos quadrinhos é o treinador. É o treinador. E ele nos quadrinhos é maravilhoso, cara. Eu adoro esse personagem. É muito legal, ele tem umas participações muito legais também nos games, né? Tem no jogo do Homem-Aranha e no famigerado Marvel's Avengers lá também, mas ele tem um papel muito importante no Marvel's Avengers. A habilidade dele é muito interessante. E eu já fiquei triste no filme da Viúva Negra, que isso foi totalmente jogado no lixo. E daí quando eu vi que nos Thunderbolts ela ia voltar, eu falei, pô, massa, né? Que bom que vão trazer ela de repente, volta. né? Vai ter um papel melhor ali. Afinal, ela tá no pôster, né? Cara, foi a sensação de ver o X-Factor no filme do Deadpool 2. Não, X-Factor não, desculpa, X-Force. X-Force, Olha o meu cara. erro aí. Nossa, pior que foi mesmo, cara. Meu Deus do céu. Mas ali no filme do Deadpool 2 teve um contexto de ser comédia. Nesse aqui, nem isso, né, cara? Exatamente. A quebra de expectativa era pra riso. Essa foi só pra tristeza só de mesmo. Bucha de canhão mesmo, cara. Isso aí, né, que eu queria falar, que eu tinha comentado um pouco antes, né, que tem ressalvas. Essa é uma coisa que eu fiquei com raiva da Marvel, porque eles usaram ela em toda parte de divulgação, cara. Em trailer, em pôster, etc, falando que ela era parte dos Thunderbolts. Cara, ela nem chega a fazer parte dos Thunderbolts. Nada. Ela morre ali, a fantasma dá-lhe um tirambaço na cabeça e acabou, é isso. Cara, enfim. Eu vou parar de falar. Alô, terapeutas. Pô, não é verdade? Mas eu quero saber de você, Carl. O que você achou aí dessa formação e principalmente
desperdício ali da treinadora que, pelo amor de Deus, podia ser um personagem tão interessante, cara. Nossa. Pô, pra começar, eu levei um susto. Eu não achei. Porque ali no começo da. Aliás, spoiler não, tá no começo do filme. Enfim. E eu já falei, já avisei, já F, sei que vai ter spoiler, então. F aí, né? É. Pô, o combate ali entre eles, chegou o plano, né, Valentina. Isso. O plano da Valentina, pô, tem um trabalho pra você, né? Só apagar uma pessoinha ali e vai embora. Uhum. Só que aí, é aquele famoso copia e cola e manda pra todo mundo, ó, tem um trabalho pra você. É verdade. Mas aí chega ali, beleza, todo mundo se enfrenta, pô, vou buscar você, eu vim aqui pra pegar você. Aí chega outra, você veio aqui pra me pegar? Ela, não, tô aqui por ela e tal, não sei o que, não sei o que. E ali todo mundo vai, não vai, aí do nada chega um momento que aparece o Bob, aí todo mundo, quem é você? Ah, eu sou o Bob. Eu sou o Bob. O Bob, né, eu tava aqui e tal, não sei o que, do nada. E aí, chega lá uma hora, pô, todo mundo... Eles continuam, tipo, 2 deles, acho que Ai, meu Deus, o capitão lá, ele parou, né, ele tinha dado uma parada. O agente americano, né? Isso, o agente americano, junto com entre aspas, nova Viúva Negra também, né, que estavam ali se enfrentando, aí os 2 pararam, ficou só na troca de olhares ali. Mas as outras 2 lá no fundo, não, e tipo, tô nem aí. Mas já, tipo, não sei. Mas ela foi com uma convicção, tipo, não, só vim aqui fazer meu trabalho e vou embora. Chega. É verdade. Falei, caraca, mano. Não, E aí, daqui a pouco... Ali, cara, ali dá pra entender que a Fantasma era a única CLT ali da coisa. Caraca, é verdade. Porque o CLT é isso, cara. Tipo, não, só vim fazer o meu e vou embora, irmão. Exatamente, cara. Não tô nem aí pro Bateu sexto e se vira aí. Bateu o cartão, foi pro fim de semana, meu. Cara, é verdade, ó. Bom final de semana. Um beijo pra vocês. Até segunda. Não me liguem. Acabou, chega. Sem hora extra. Sem hora extra. É isso aqui. Sexta-feira, gente. Ó, tem compromissos. Mas, cara, sei lá, eu não jurava que ela fosse dar uma dessa. Não, eu também... Assim, levando em conta que são, teoricamente, anti-heróis e vilões ali, surpreende até o comportamento dela, né? Mas, tipo... cara, mas foi engraçado. Mas foi engraçado, assim. Toda a dinâmica, essa primeira dinâmica deles, eu achei muito bem feita, sabe? Sim. Muito bem explorada. E porque não se explorou tanto, entendeu? Acho que fez sentido ali naquele momento eles tentarem se ajudar de alguma forma para poder escapar, porque depois a Valentina queria apagar todo mundo, né? E tudo mais, acabou apagando só. Caraca, não bastasse ela ter tomado um tiro na cabeça. Ligaram uma fornalha no corpo da menina. Nossa, real. E assim, eu juro pra vocês, cara, que eu fiquei pensando, tá, eles vão voltar com ela, mas como que eles vão fazer isso? Como que eles vão justificar e tal? Não, no fim, não, eles não voltaram com ela. Mas não vai. Olha, quadrinho é quadrinho, mas tem limites também, né, gente? Eu vou lá, e é isso aí. Meu Deus do céu, porque olha, cara, eu não sei como eles vão fazer pra trazer essa pessoa que virou, tipo, carbonizada, né? Ela tá só churrasquinho, né? E, cara, assim... Tudo bem, fizeram com o Darth Vader uma vez, né? Mas... Caraca. Mas, eu acho meio difícil, né? Mas, sei lá. Eu sinceramente, eu fico... Assim, a gente tá rindo, mas eu fico chateado porque era um personagem que tinha muito potencial pra ser explorado ali pra outras obras, até pros próprios Vingadores mesmo. Até talvez nessa trama, né? Acho que ela poderia fazer um pouco de diferença ali na batalha também, até porque como ela... o superpoder do treinador, aqui no caso a treinadora, é olhar copiar, né? As habilidades, né? A forma de luta, enfim, né, dos personagens ali, da galera da Marvel, enfim, né? Tinha muito espaço ali de trabalhar esse personagem, né? Como um anti-herói, como um vilão. Poderia ser até um vilão próprio dos Novos Vingadores, mesmo que não fosse juntar posteriormente, enfim, né? Sei lá. Acho que tinha bastante pano ali pra poder usar esse personagem. Eu acho que a minha maior questão... Não sei se a gente tá pulando pauta aí ou não, mas... Não, irmão, aqui é isso, vambora. Não tem essa não. Mas assim, esses são
os Novos Vingadores. Eles são chamados Novos Vingadores Isso. depois. E uma Sim. coisa que eu achei muito interessante no filme, antes, né, dessa questão, porque isso na verdade é bem o finalzinho, é que eles têm plena consciência que eles não têm poder de fogo suficiente pra enfrentar aquele vilão. Pelo menos Uhum. não nos métodos normais de herói e vilão, que é porrada, né? Sim, é como se fosse, por exemplo, ter um deus do trovão, um Hulk, né, de Isso, fato, né, exatamente, um Homem exatamente. de Ferro. Não tem esse poderio E todo. é aí que me preocupa de ver a questão de que eles são chamados de Novos Vingadores, porque, Uhum. desculpa aí, gosto de todos eles, mas tá bem fraquinho, né? Ah, é fraquinho. Vamos lá. O Guardião Vermelho é o Capitão América, só que russo e bêbado, né? E engraçado, né? Não, e velho, né? E velho, ok. ou seja, Tem o né? Joe Walker também, né? Que é o agente americano que tem um soro, beleza, ok. Pô, e Helena, Mas é beleza. A isso, gente tem uma Viúva Negra, tem o Soldado Invernal, ok. São personagens poderosos? São. Mas de poder de fogo mesmo ali, acho que, né? Não sei. De fato, eu isso, concordo. É isso, é que falta um Hulk, falta um deus, né? Um deus nórdico, né? E daí a gente entra em uma outra seara que é... Cadê esses caras, né? Pois Porque é. assim, a gente falou, você falou do Homem-Aranha. Cadê o Homem-Aranha? Dá uma encrenca daquela, cadê o Homem-Aranha? Pois é. Né? Pois é. Cadê... De repente ele tava em outro lugar da cidade tentando ajudar também, né? Às vezes a gente pode pensar... Tava de volta, né? Em alguma excursão da escola, porque Ou isso, né? é tudo que ele faz aí, pelo que a gente vê dos filmes, né? É verdade. Ele tá sempre em alguma excursão. O Homem-Formiga, cadê o Homem-Formiga? O Thor ficou aonde? E daí a gente entra num ponto, cara, que pra mim tá sendo a maior dificuldade. A gente comentou um pouco sobre isso, né, no episódio sobre Demolidor, mas tem sido a maior dificuldade pra mim dessas novas obras da Marvel que realmente dão aquela noção de que eles estão meio perdidos. Sim. Que muito. Em que momento cronológico isso tá acontecendo? Entende? Tipo, quanto tempo faz que passou o Homem-Aranha 3? Quanto tempo faz que passou o Thor 4? Ou não passou ainda? É antes disso? Ou até os próprios acontecimentos do Gavião Arqueiro, né? Isso, do Gavião Arqueiro, da She-Hulk, que querendo ou não tem participação do Hulk. Cadê o Hulk nessa história? Tem. Sabe? Então, assim, pra falar assim, cadê... Né, nos Vingadores não vem, a Valentina fala, né? Uma hora lá. Sim. Tá, por que eles não vêm? É isso que tá me incomodando, cara. Exatamente. Fica um tempo meio perdido, porque às vezes você se pergunta, pô, mas se for um tempo assim, um tempo assado, pô, mas aí chega a Valentina e fala, são os Novos Vingadores. Pô, mas se são os Novos Vingadores, né? Então quer dizer que você tá naquele tempo ali, mas há quantos anos depois, como você disse aí, quanto tempo depois? Poxa, mas por que isso aconteceu? E não tem não dá pra chegar e falar, pô, não, mas eles usaram tal elemento no filme que deu pra perceber que passou tanto tempo depois ou antes, não sei, do grande acontecimento, né? Porque, né, normalmente, acho que até a própria Marvel faria isso, né? Sim, Tem alguma coisa dentro do filme que você consegue analisar, que você consegue pegar, que aquilo ali é pelo menos uma faixa de demonstração da parte, não sei, temporal, assim, né? Daquela história. A única apontamento de tempo, né? E eu vou botar muitas aspas aqui nisso, que a gente tem no filme é que a gente sabe que ele se passa logo depois de Capitão América, né, 4. Né? Isso. Depois do Hulk vermelho, né? Tanto que ela menciona lá sobre o Hulk vermelho. É mencionado o Sam Wilson, né, algumas vezes, falando, nossa, Bucky, por que você não fala com o Sam pra gente poder unir os Vingadores aqui, não sei o quê, que o Sam também tava querendo montar os próprios Vingadores, né? São dois grupos de Vingadores ali diferentes, enfim, né? Então,
essa noção de tempo a gente tem, mas a gente também não sabe, por exemplo, em que momento o próprio filme do Capitão América 4 se passa, né? Sim. Desse monte todo, assim. Tipo, ele passa o quê? Depois de Eternos? Depois que acontece com os Eternos? Ele se passa antes? Ele se passa depois de Thor? Ele se passa o quê? Sabe? A Depois gente dos não sabe. Eternos, a gente também tem certeza, né? Mas também não se É. sabe quanto tempo. Porque Ah, é aparece verdade. o, Porque tem o, o Titã o lá. Titã, é verdade, tá certo. Eu Isso esqueci mesmo. o nome da raça, perdão. O Mas Eterno. é isso. Isso. Mas é isso. A Marvel se perdeu tanto no personagem, né? Sim, Que você começa a se questionar se realmente você devia estar acompanhando tudo ou não. é verdade. Porque antes você tinha várias coisas pra ver, mas você tinha uma noção. Eles iam dando pistas em que Uhum, momento que cada coisa estava acontecendo. Agora tá uma bagunça e sim. o maior problema pra mim dessa bagunça é a gente não saber o que aconteceu com os outros caras. Sim. Tipo, não tem. Mano, assim, ó, tem um. Eu não lembro em qual dos filmes, porque agora, né, a gente também tá. Uhum, uhum. Né, É já tanta tá. coisa, né? Tá ficando meio caduco de Marvel, mas. Eu lembro de um filme lá que ele pergunta assim: quem que pode ajudar? A Capitã Marvel não tá no planeta. Né? É. Beleza, pronto. Sabe? Deu a justificativa. Sim, ok. Capitã Marvel É. não está no planeta, tá tratando dos Skrull. Ótimo. Uhum. Então não vamos trabalhar com Na, ela. na Agora, o própria série do resto da Demolidor foi galera, falado cara. da. Na própria série do Demolidor, como a gente mencionou, foi falado da Miss Marvel, né? Que ela Da não tava Kamala. naquele momento. A Foi Kamala. falado da Kamala? Tem certeza? Foi, teve um episódio falando sobre a Tô Kamala, zoando. inclusive. É que eles falam que da Kamala. Eu não entendi a ironia, desculpa. Não, perdão. É que Mas naquele episódio ele fala, Kamala, a Kamala minha não tá filha, aqui. A Kamala, minha filha. A Kamala, né? Aham. Mas quem mesmo? A Kamala, é isso. Mas aí, pelo menos, assim, você dá um contexto, né? E tudo mais. Mas, beleza. Mesmo isso não tendo acontecido aqui no Thunderbolts, né? Jogos Vingadores, eu acho que não tem essa necessidade também da gente ter um background, né? Eu acho que foi muito bem. Acho que foi muito bem escrito isso, né? A gente não precisou ter aquele background de. Pô, o que eu preciso ver pra poder conhecer esses personagens? Que eu acho que eles foram tão bem apresentados no filme que você não precisa ir, eu preciso ir ver lá o filme da Viúva Negra pra poder entender a Helena, pra poder entender o Guardião Vermelho, pra entender a treinadora. Aí eu preciso ir lá não sei aonde na série tal pra poder ver o Bucky, pra poder ver não sei o que, o agente americano. Eu acho que eles foram tão bem apresentados que não precisa, né? Você necessariamente ir lá correr atrás de vários filmes ou séries e sabe, rever um monte de coisa pra entender aqueles personagens, né? Então acho que foi muito essa dinâmica deles aqui foi muito bem explorada, sabe? E eu acho que Agora, essa foi a segunda melhor coisa que Thunderbolts trouxe. Que Sim. e talvez por isso que a gente gostou tanto e lembrou, né, um pouco de como é que era uhum. antigamente. Porque ele Sim, verdade. era um filme que se fechava em si mesmo, não dependia tanto das outras coisas, né? Tipo, a minha esposa mesmo, ela não assistiu o Homem-Formiga 2. Ela não Uhum, precisava saber quem que era Fantasma ali, pelo que foi apresentado, tá ótimo já. uhum, Então, esse foi um dos grandes méritos do filme. E agora eu vou deixar o K falar, desculpa te cortar de novo. Não, relaxa. É que foi uma coisa que tava meio que martelando aqui. Vocês não acham que talvez, não sei, pode ser coisa, vozes da minha cabeça, não sei, uhum. que talvez essa questão de tempo e novos Vingadores e onde que estão os outros que estão, entre aspas, muito tão ocupados assim que não podem estar aqui, ou então não puderam pelo menos ajudar, ou sei lá, não foi apresentado algo por conta opa, depois aconteceu depois, hein? Do Quarteto Fantástico, que eles viram o que foi mostrado que estava em direção a eles, não sei se isso, né? Não Uhum. sei se isso foi isso que eles quiseram apresentar no filme, ou eu acho meio difícil, obviamente, os personagens ali não teriam como saber, porque eles
É outro universo, né? É outro que aconteceu. Mas pelo menos no filme eles quiseram jogar isso para, tipo, ó, não apresentamos, não falamos nada sobre aquele grupo, justamente porque mostramos esse outro que, não sei, talvez esteja para vir para cá ou algo do tipo. Cara, o pior é que eu acho que não, pelo fato de que, assim, se de repente fosse algo que o Quarteto Fantástico tá vindo do espaço e tal, daí poderia ser algo assim, né? Principalmente por questão da Capitã Marvel. Sim. Mas como aparece lá no final, cara, que eu acho que é o quê? 18, né? Na cena pós-créditos, 18 meses depois, eu acho, né? Foram 18 meses depois. Então, assim, né? cara, se passa muito tempo depois de seja lá quando, né, que acontece o Thunderbolts. E aí é aberta uma fenda multidimensional que aparece o quarteto, né? Então, eu acho que não tinha pista nenhuma do quarteto antes disso. Não tinha. Até porque a única pista, vou botar entre aspas aqui, no final. Não sei se vocês lembram, no final do Capitão América 4, que tá lá o cabeçudo lá falando. Eu esqueci o nome do vilão. Cabeçudo. O cabeçudo. Eu esqueci o nome dele. Ele é o professor. Não, professor não. Ai, meu Deus. Enfim, o cabeção lá, ele. Ele chega aí no final e fala: Você acha que nós somos os únicos? E não sei o que. Aqui que é a única. Como é que ele diz? Somos os únicos. Linha temporal e não sei o que. O único universo e tal. E aí, tipo, beleza. Aí a gente sabe que. Nisso a gente já sabia que o quarteto vinha de outro universo. Tal. Aí, cara. Tudo isso corrobora com o que eu acho que vai acontecer com o Quarteto Fantástico, porém eu vou guardar pra quando a gente for falar de quarteto, né? Mas, tipo. Aí você vê no final do filme aquela nave vindo, né? Mas eles não reconhecem que é Quarteto Fantástico porque nunca tiveram um Quarteto Fantástico no 616, né? E eu tô falando 616 porque foi assim a nomenclatura que foi dado lá no filme Doutor Estranho, né? No Multiverso. De forma errada. Mas foi, tá aí. É o 616, o universo Marvel que a gente conhece hoje, né? Com esses Vingadores, né? Não sei o quê. É o 616, beleza, né? De forma errada ou não, tá aí, né? Mas não tem esse quarteto fantástico aqui, né? O único Senhor Fantástico, né, que é o Reed Richards que a gente já viu, foi no John Krasinski, que era de outro universo, né? Ali daquele onde a gente viu ele lá no filme do Doutor Estranho, né? Então, cara, quando aparece essa nave do quarteto, é sinal de que, né, tudo aquilo que a gente já imaginava, inclusive foi uma discussão que nós tivemos, vocês lembram? Aliás, não sei se vocês participaram, não vou me lembrar. A gente fez um episódio algum tempo atrás falando sobre o MCU até então, né? E aí a gente tava especulando o que ia acontecer no filme do Quarteto Fantástico, porque não tinha nem trailer ainda, só tinha, né, sido anunciado e os atores ali. O que a gente tinha especulado era que, no final das contas, tudo o que vai acontecer no Guerras Secretas e no Doomsday, né, o Vingadores Doomsday e Guerras Secretas, né, vai ser a junção de todos os multiversos numa linha temporal só, né, pra aí depois a gente ter uma nova linha, né, que é a única. O 616 provavelmente vai ser o único. E aí vai ter uns novos Vingadores, quer dizer, vão ter novos X-Men, né, enfim. Aí o Quarteto Fantástico, esse quarteto vai estar nessa linha e tal. Então, meio que junta ali o que a gente já tinha imaginado, né. Mas é a primeiro vislumbre que a gente tem do Quarteto Fantástico no 616, inclusive aí eles estão conhecendo o Quarteto Fantástico pela primeira vez, né, então, Cara, o meu problema é que isso se passa muito tempo depois, né? É muito tempo decorrido. O que acontece até lá, sabe? Que filme vai ter nesse inteirinho aí? O que aconteceu durante esses 18 meses, né? Mesmo porque... Foi 18 meses mesmo, né? Foi 18 meses. Eu acho que foi isso. É muito tempo, cara. É muito tempo. E outra, cara, aqui é engraçado, né? Eu tô metendo pau aqui, mas tem um monte de coisa pra elogiar no filme. Não, vamos elogiar, porque eu ainda, mesmo com esses, eu vou botar aqui entre aspas, pequenos furos, né?
Eu ainda acho o filme fantástico, Que- cara. Eu Não, adorei. e assim, são os pequenos furos que. Que é culpa da Marvel, não é É, culpa que. do roteiro. Exato. Que infelizmente são colocados pra poder botar todos os filmes e séries no mesmo lugar. Não tem Exato, nada a ver exato. com a história contada, mas. Passa-se 18 meses e parece que eles ainda estão fazendo algumas discussões de quem começou a ser Vingador agora, Uhum. sabe? Sim. Vendo o uniforme, vou ligar pra não sei quem. No Capitão América 4, Sam Wilson já falou assim, eu quero fazer novos Vingadores. Aí a Sim. Valentino vai lá e cria outros Vingadores e só 18 meses depois eles começam a discutir? Pois Sabe? é, cara. Não, e a gente Cara, tem o isso Nick é Fury CPI? sombrio Cara, ali não com a velho. Valentina, né? Não, por mim, a Valentina ali, meu amigo. Ela Eu acho quer. que pegaram aquela versão do Nick Fury de Guerra Civil e tacaram nela. E é isso aí, né? Aham. Cara, mas é isso, assim, são só essas pequenas coisinhas, e parece que até a gente tá falando mal do filme, mas, assim, é dúvida genuína, né? Que Sim. todas essas dúvidas é culpa da Marvel, porque a Marvel não conseguiu se planejar bem, né? E agora tá correndo atrás pra poder fazer um planejamento direito ali, né? Como vai encerrar essa saga do infinito, né? Pra poder se iniciar uma nova saga, sabe-se lá o nome da próxima saga, né? Mas, cara, é isso, é culpa da própria Marvel, sabe? E aí tá esse salseiro que a gente não sabe mais, a gente não sabe o que é que acontece, em que tempo se passa cada filme e tudo mais. Aí a gente tem que esperar o filme chegar no Disney Plus para ele ser encaixado numa linha oficial ali, né? De exibição do filme, né? Pô, é meio, sabe? Eu fico. Porque antes a gente não tinha esse. Nossa, parece muito velho a gente falando, nossa, antigamente isso que era bom, que não sei o quê. Enfim. Mas, pô, a gente. Quando era a fase a fase do infinito, né? A gente não tinha esse problema de saber em que momento da linha temporal aquele filme tá passando, não. Era bem explícito até, né? E nesse não, cada filme parece que é um negócio solo, sabe? E eles não se importaram tanto em, sabe, colocar um sentido, né? Como antes se fazia. E não só cada filme, mas cada produção mesmo, né? Porque agora começaram a Pois enfiar é. série e tudo mais, Pois é. e fica tudo meio perdido, que é uma coisa que a gente falou, né, no episódio sobre o Demolidor. Que a gente fica naquela dúvida de quando que isso tá acontecendo. Mas é isso, né? E tudo isso realmente culpa da Marvel. Mas, como eu tava falando, né, Thiago, assim, cá, parece que a gente tá falando mal do filme, mas o filme em si, o filme dos Thunderbolts, Novos Vingadores, ele é muito, muito bom. Sim, Ele deixando muito... nota aqui que a gente só Uhum. deu essas pequenas conversas aqui por conta de normal, alguns detalhes que apareceram no Claro. filme que chamou a nossa atenção. Que ficou assim, Sim. Mas nada que estrague a experiência do próprio filme, né? Porque eu acho que, novamente, tudo essas dúvidas é muito mais culpa da Marvel do que necessariamente uma má escrita nesse filme, né? Não vamos dizer também que o filme é perfeito, que, meu Deus, nossa, é o melhor filme. Mas é um filme super divertido, que eu acho que ele explora muito bem essa relação de novos heróis barra anti-heróis ali, que se conhecem numa situação super, né, desfavorável a eles, né? E eles tentam fazer o melhor pra poder sair daquela situação, né? Que é a Valentina querendo matar todo mundo ali, né? Que eles são prova, né? De certa forma, eles são prova ali de uma existência de certas coisas que a Valentina faz, né? E eu acho, cara, que o grande trunfo, de longe, nesse filme é algo que até o PH Santos ele fala na crítica dele, né? Ele começa dizendo assim, quem diria, Dona Marvel, que dá pra você falar sobre temas atuais e complexos dentro de um filme de heróizinho, né? Sim, De bonequinho. verdade. E pra mim, isso foi E o muito mais bem incrível, tratado, tá? Muito bem do que tratado. o Thunderbolts faz de forma implícita e explícita. Né? Tem o próprio monólogo da... Eu digo monólogo, ela tá falando com o cara, mas o cara não tem como responder, né? Porque ele tá... ele tá amordaçado, se eu não me engano, algo assim. Sim. Mas, enfim, né? É um monólogo que ela tá fazendo com ele lá.
aquele monólogo inicial, cara, tá na cara, né? Que ela tá com aquele sofrimento, aquela depressão dentro dela. Uhum, uhum. E assim, a conexão dela com o Bob, algumas pessoas podem dizer que de repente podem até dizer que foi até forçada ou que foi muito rápida e tal, mas pra mim é o estalo na hora de quem reconhece no outro o mesmo problema que tá sofrendo. Quem Sim. assistiu Treta, aquela série da Netflix, vai entender, assim. Sim, Você com viu até o certeza. final. Com certeza. Você se conecta com a pessoa em uma noite onde vocês conversam sobre os assuntos que estão te pegando. É isso, cara. Pois é. Pois é. Né? E E não vamos ser hipócritas aqui de falar que amizades, assim, rápidas, se constroem. A gente já teve, provavelmente, alguma amizade que se construiu e que acabou não indo pra frente muito rápido também, né? Já. Já tivemos. Então, não é difícil você pensar que por conta de um problema que os dois ali compartilham, e eu acho que a pessoa ficou muito antenada do tipo, nossa, vamos fazer par romântico da Helena com o Bob, não sei o quê. E foi nada disso, foi realmente uma amizade genuína de trocar experiências dentro da depressão, né? Porque é de um problema empatia, dos dois, né? né? Oi? De empatia mesmo. Exato, foi uma coisa muito mais empática, de fato, né? Porque a Helena tá querendo mudar, ela tá querendo ser mais empática, ela tá querendo. Você vê desde o começo, quando ela tem aquela conversa lá com o Guardião Vermelho também, né? E tudo mais, sobre querer ser mais parecida com a irmã, né? Com a Natasha, né? Enfim, ela querer ser mais heróica do que necessariamente uma agente do caos, né? Então ela já tá pensando melhor sobre a vida dela ali, né? E acaba se juntando com o que tem o Bob ali. O Bob, né, coitado, tá perdido também, né? Tem todo aquele problema, enfim. Não, e Eles assim, acabam sendo empáticos ali, né? o próprio John Walker também, né? Estava sofrendo a mesma coisa, só que ele já tava naquela outra. Uma fase anterior, né? Podemos dizer Uhum. assim, Ele vive na negação, né? que é a negação, exatamente, de fingir que está tudo bem, né? E na verdade ele também tá sofrendo com isso. Então, o que une esse time, até mesmo o próprio Guardião Vermelho, que é, digamos assim, ele é meio que o líder moral da equipe, pelo fato que ele é o cara que levanta o astral, né? Sim, exato. Então ele meio que apadrinha todo mundo, mesmo ele. Você vê a situação que tá a casa dele lá, quando ele vai conversar com ele a primeira vez, né? Ele Uhum. também não tá bem, né? A Fantasma eles não exploram tanto, mas quem assistiu o filme do Homem-Formiga 2 sabe que ela também, né, sofreu pra caralho. Então, De certa forma, o sofrimento dela já foi extrapolado ali, né? isso. A gente já Exato. tem uma noção, né? E eu acho que até o sofrimento dela posterior, né, do que acontece no filme do Homem-Formiga, é até bem mostrado, né? De certa forma, bem enxuta, óbvio, né? Sim, Mas ela é sim. bem mostrado, né? Não precisou se aprofundar. Talvez tenha sido, tirando a treinadora, né? Porque essa única aprofundamento foi o de crânio através de uma bala. Mas. O crânio foi aprofundado. Pois é. Mas acho que foi o personagem que menos se mostrou, menos foi explorado, né? Foi o personagem da Fantasma, porque, assim, né, não precisou, de fato, né? E até o John Walker também, né? Mas o John Walker a gente já tinha visto já, né? E o do John Walker, eu acho que eles resolvem de uma forma narrativa perfeita, assim. Sim, eu acho. Muito rápido naquela conexão dele com o Bob, a gente já percebe que tá tudo errado. E lá no final, mais pro final, né, que é externado, né, que a mulher dele deixou ele e tal. Então, e daí, do jeito que dá, né, porque pra mim ainda é um pouco difícil, eu não gosto do agente americano em geral, mas do jeito que dá, gosta, se simpatiza com ele, né? E dessa tentativa dele de tentar se parecer firme quando na verdade tá tudo destroçado. E o próprio Buck, que também, ele fez terapia no Soldado Invernal. É verdade. Na série dele com o Falcão. Então, sim, verdade. Mas então acho é isso, cara. É uma equipe que foi
juntada pelo caos, assim, É. e não o caos do Deadpool, é o caos da vida, né? Sim, é o caos de uma missão ali que todo mundo era alvo de todo mundo, né? E explorar isso, né? Tipo, as falhas dele, humanizar eles é o que a Marvel faz de melhor desde sempre nas HQs. É aquele negócio de você ver, cara, eu sou ferrado igual esse herói que eu acompanho, né? Sim, sim. O Homem-Aranha né, o Peter Parker, no caso, é Sim. digamos assim, é o cara que é o maior A gente- exemplo disso, né? É verdade. É Mas a verdade. gente tem o Tony Stark, que tem todo um arco sobre embriaguez, tem É verdade. Demolidor, nossa, tem muita Nossa, história do Sim. Demolidor sobre problemas pessoais. O próprio Quarteto Fantástico mostra, né, que eles não são a famíliazinha perfeita. Então, Uhum. cara, e não vou nem entrar em X-Men, né? Porque, Não, cara, X-Men aí se a gente entrar X-Men é chamado de comunista aqui hoje, né? mas, enfim. Mas é isso, cara. É isso que faz a gente gostar da Marvel. Eu, particularmente, é isso que me faz gostar mais da Marvel do que da DC, por exemplo. Sim. E eu tava sentindo falta disso, porque aí eu vou voltar lá no começo, e desculpa me prolongar tanto, Não, mas por favor. que eu tinha falado, né, que eu queria falar sobre isso, que você tinha comentado que nada precisa ser o fim do mundo, o fim do universo, sabe? Aquela escalada absurda de problema. Você pode fazer um negócio pequeno desse jeito que fica maravilhoso. Contar Sim. essa história. E aí eu entro no Shang-Chi, né, que eu tinha falado. Eu gostei muito do Shang-Chi. E eu acho que ele funcionaria perfeitamente até antes de ter aquela Batalha dos Dragões. Sim. Não, que aquela Batalha dos Dragões tinha me. Nossa, eu gostei. Principalmente porque foi uma batalha que tava dentro daquele contexto lá e que não atrapalhou o mundo, por exemplo, né? Mas pra mim funcionou porque tava dentro de um contexto, né? Grandioso, enxuto, sabe? O outro exemplo, né? O Eternos lá, que tem toda aquela parte com aquelas criaturas. Agora me falhou o nome, gente, mas. Sim. Que se você vê, se reassistir agora e analisar a linha narrativa, não faz diferença nenhuma ter aquelas criaturas pra narrativa. Mas, nossa, o mundo estava em perigo por conta daqueles bichos. Então, essas coisas que eu acho que não precisa tanto, principalmente nesses filmes únicos, podemos dizer assim, né? E deixa a coisa grandiosa pra fazer nas sagas ali. É o Thanos, provavelmente o Doutor Destino agora, o Massacre, sei lá, se quiserem colocar em algum momento. E esses caras é que a gente precisa se preocupar com o universo. De resto, cara. Só pra contexto, são os celestiais, aquelas criaturas gigantes lá. Obrigado, Celestiais. Isso. Eu fui pesquisar aqui agora porque realmente estava me matando não saber o nome. Então, Eu fui pesquisar aqui, mas são celestiais. mas é isso, tá? Eu não vou mais fazer as minhas críticas à Marvel aqui, que todas elas estão resumidas nesses últimos 5 minutos que eu falei. É isso. Mas eu quero saber do K também, eu quero saber do que você achou do filme da forma geral também, tudo mais, e dá sua opinião aí sobre Thunderbolt, né, que dirigido por Jake Schreier, né, que eu acho que ele teve ali uma certa liberdade Kevin Feige tô de olho em você, né, pra poder, né, fazer esse filme, e deu certo, né, cara, de toda forma eu acho que deu muito certo. Acho que deu. Aquele momento, colocando dentro do que o que eles propuseram que o Thunderbolts era para ser, eu acho que eles conseguiram entregar. Tanto como a gente falou desde o começo, desde personagens. Você não precisa de detalhamento, você não precisa fazer uma tese para descobrir a história daquele personagem ou o porquê ele tá ali. Eles meio que, digamos, né, modo de falar, eles se auto-explicam. Aliás, é muito interessante essa sua fala, porque eu acho que explica muito, por exemplo, o próprio Guardião Vermelho, que ele é muito apegado ao passado glorioso dele, que a gente nunca viu, mas ele sempre fala e parece que a gente já viveu, né, aquele passado glorioso dele. Então, é muito bom a forma como ele é escrito, tanto do filme da Viúva Negra, como nesse filme,
né, que ele é muito explícito, né? Sim, até no começo do filme, ele, naquela conversa que ele tem com a Helena, e ele fala: Ah, não, eu tô bem, eu me sinto, sim, preenchido e tal, não sei o quê. Uhum. Aí ela começa a falar: Não, mas é porque a Valentina me chamou. Ele: O quê? A Valentina? E aí ele manda assim, ela falou: Ué, mas você não disse que tava bem? Eu achei que você tava tudo bem, tava ok pra você e tal. Ele: Você tá louco? Eu tô na pior, olha isso aqui e tal. Eu tava revendo aqui os dias de não sei da que. Aí você já começa a entender um pouco mais ali, mas parece que Pois é. foi tudo tão natural que você falava: Pô, esse cara aí, né, não tá legal, não tá assim, Não tá bem não. Traz a tá cloroquina batendo pro muito pai aí. bem. Exatamente. Tá revendo os dias de glória dele. É verdade. Mas eu gostei do que eles fizeram isso com os personagens. É um filme bom, sim, para você assistir e ter aquele Nossa, eu ia falar um negócio aqui muito ia ficar meio confuso. Seria o retorno do começo da Marvel, sabe? Tipo, pô, Faz sentido, faz sentido. De É tudo o que que a eu gente senti, viveu, cara. realmente. É o que eu senti, é exatamente o que eu senti. É isso. Eu acho que faz sentido, faz sentido. Muito bom, cara. daqueles Muito bom. aqueles primeiros filmes do Hulk, do Homem de Sim. Ferro, bem que são nomes que, pô, não só hoje em dia, mas desde aquela época é meio que impossível você gostar de super-herói e até mesmo pelo tamanho do nome, né? E você não conhecer esses personagens, né? Chega a ser meio difícil. Pois é. Eu acho que o Thunderbolts, ele teve o mesmo efeito pra gente, assim, mal comparando, né? Aí cada um bota na proporção que achar, né, de direito. Mas eu vejo que o Thunderbolts, ele teve pra mim o mesmo impacto que Guardiões da Galáxia 1 teve quando as pessoas foram ver pela primeira vez. Falaram, cara, não davam nada pra esse filme, porque Uhum. Cara, se alguém chegar aqui e falar, nossa, eu era o grande conhecedor, sempre fui o grande conhecedor de Guardiões da Galáxia. Eu sei todas as formações, né? Não sei o quê. Cara, não. Não. Cara, eu acho que nem o próprio James Gunn conhecia tudo de Guardiões antes de fazer o. Foi muita pesquisa também. Cara, Mas. eu lembro que nessa época teve uma sketch do Saturday Night Live que era A Marvel Não Pode Errar. E daí eles fazem, tipo, uns exemplos de filmes ridículos que nunca dariam certo, a não ser que a Marvel fizesse. Exatamente. E veio a história pra mostrar que eles estavam errados. Mas, Exatamente. mas exatamente, essa é a sensação. E daí que a frase do K faz sentido de volta, né? Pois é, A porque Marvel eu acho que. recomeçou. E eu acho que é aquela. Tarde demais, né? Porque a gente já tá encaminhando já pro final. Tanto do nosso programa quanto da fase do multiverso, né? Aliás, ainda bem que tá acabando o multiverso, porque olha, não dá. Já chega, já deu, né? Pô, Pior já que não eu vai ter gosto, mais. hein? Não, Eu gosto do multiverso, mas eu concordo 100% com você. assim, eu queria ter gostado mais. E olha que eu sou o José, gosta de tudo, assim. Tá? Quem me conhece sabe que eu sou. Eu tento ver ponto positivo em qualquer porcaria que aparece, né? Mas beleza. Cara, eu gosto de She-Hulk, cara. Eu gosto de She-Hulk. Eu acho Eu gosto de maravilhoso Hulk She-Hulk. também, mas Eu também gosto, não vou mentir, não. Pô, Olha eu só, cara, adoro She-Hulk. encontramos as 3 únicas pessoas que gostaram de She-Hulk aqui. Olha aí, olha aí. Pô, eu gosto do Miss Marvel, por exemplo, da série da Miss Marvel. Começou a pegar pesado, mas beleza. Pô, eu adoro a série da Miss Marvel, mas eu sou muito suspeito de falar da série, que eu gosto da personagem da Kamala nos quadrinhos, que é uma das minhas favoritas atualmente, né? Mas, beleza, eu entendo as pessoas que não gostaram, né, e tudo mais. Mas eu digo que tá na hora, porque eu acho que a Marvel, eu acho que ela, como a gente já falou, já errou tanto, né? Já fez tanta besteira na hora de planejar esse universo. Se é que teve algum planejamento, né? Alguma hora, né? Que a gente já fica, pô, vamos passar logo pra próxima, né? Pô, já não vai ter mais o Kang. O Kang era pra ser o grande vilão, e aí agora não tem mais. Aí é pra ser o Doutor Destino. Aí vão, putz, aí vão trazer o Robert Downey Jr. de volta.
sabe? Tá bonito, espero que termine bem, né? Assim como Thunderbolts terminou, né? Que, aliás, o fato, né? Aí eu quero fazer esse pequeno comentário. O fato da luta final, vamos botar entre aspas, da luta final, ter sido mais uma caçada, né? Uma caçada, né? Uma corrida contra o tempo, né? E aquela discussão toda sobre depressão, sobre o nosso interior e tudo mais, e não uma porradaria franca como a gente vê praticamente 99% dos filmes de super-herói. Eu acho que foi a cerejinha do bolo. Muita gente não gostou. Aliás, eu conheço muita gente que não gostou. Mas eu acho que pra mim foi... Estão errados. Errado. A minha esposa falou, pô, no final ter sido um divã entre todo mundo e não uma porradaria franca, pelo amor de Deus, o que é isso? A minha esposa falou, foi dessa, né? Mas Eu, respeitosamente, minha esposa nunca está errada, porém, Sim, nesse momento eu vou discordar. mas eu acho que combina, né, com todo o desenvolvimento desse de não ser algo padronizado, sabe? Por se tratar de um filme de anti-heróis, é algo que tá fugindo do padrão, que tá fugindo um pouco da expectativa errada que a gente poderia ter anteriormente quando foi falado, pô, vai ter um filme dos Thunderbolts, putz, sério, mais um filme que vão jogar fora, não sei o quê. E aí veio nessa quebra de expectativas e realmente acho que combina muito, né, esse fato. E aí no final, quando tudo tá resolvido, que eles conseguem trazer de volta o Bob, né, que trazer ele da escuridão de volta, né, e tudo mais. E aí tem aquela cena maravilhosa, né, dele como os Novos Vingadores e todo mundo com cara de pastel ali falando, tá, beleza, vamos entrar no jogo. E foi muito legal, então acho que combinou muito bem toda essa dinâmica, né? E aí não tem como ser outra palavra, toda essa dinâmica ali entre eles, né? Todos os personagens ali e tal. Eu não vou dizer que esse filme tem um vilão central, né? Eu acho que o grande vilão, né, de tudo ali, acho que nem a Valentina é a grande vilã, né? Acho que não tem um grande vilão, né? No final das contas. Tipo Encanto. É tipo Encanto, não tem vilão no filme. Exato. Não o tem grande vilão é a depressão. É isso. É algo que tá dentro da gente, é a nossa própria escuridão, né? E foi muito legal a forma como eles trataram tudo isso também. E assim, eu acho que o grande, isso eu digo por um chute, mas eu acho que um chute assim muito assertivo, que é tudo graças a Joanna Kahlo, que é uma das roteiristas, né? O roteiro sim, é assinatura da Joanna Kahlo e do Eric Pearson. Só que o Eric Pearson, cara, se a gente pegar tipo a filmografia dele, tem coisas como o Homem-Formiga e Vespa, Quantumania, tem a Viúva Negra, tem Transformers One, né? Então assim... mas Transformers One é legal, tá? Não vem aqui falar mal de Transformers na minha casa. Não, mas eu vou falar um aqui que eu dou o crédito pro cara, que é o Contador, né? Ok, beleza. Aí sim. Beleza. Aí, tudo né? bem. Inclusive, se eu não me engano, foi o filme que ele surgiu, assim. Foi. Entendi. Mas, cara, a Joanna Kahlo, ela... Eu vou citar 2 aqui, 3, só pra você ter uma ideia, né? Da pegada dela. Ela escreve BoJack Horseman, The Bear meu Deus. e Treta. Caraca, né? mano. Caraca, então, assim... Só pedrada, mano. Pelo jeito, escrever sobre depressão e como que a gente lida com isso, né? Na vida com uma forma tragicômica, é a assinatura dela. Pô, pra caramba. Só em BoJack Horseman, cara. Aliás, pra quem nunca viu BoJack Horseman, faça esse favor à vida de vocês. É incrível. Nossa. Né? E The Bear, né? The Bear é fantástico, cara. É uma das melhores séries que tem, assim, hoje em comédia, tragicomédia, sabe? É uma das melhores que tem, cara. The Bear é muito bom, muito bom. Então, eu, sem medo de errar, eu digo que... desculpa, outra, Rex, não sei se vocês já viram Rex. Rex eu já vi. Ela também é roteirista, a roteirista lá. Então, cara,
eu, sem medo de errar, eu digo que a assinatura dela nesse roteiro salvou o Thunderbolts. E graças a ela que Thunderbolts é o que tá todo mundo falando agora. E esse respiro da Marvel, ó, Marvel, pode fazer o Pix pra ela aí que Faz aí merecendo. um extra aí pra ela, que pô, mereceu. Realmente, Thunderbolts, cara, eu tô muito surpreso até hoje. E isso eu vi o filme no dia da estreia, a gente tá gravando aqui quase um mês depois sobre o filme. E, cara, pô, eu gosto demais desse filme, assim. Acho impressionante, né? O quanto a Marvel conseguiu acertar, tipo, olha que interessante, né, cara? Dá liberdade pra galera trabalhar, o que acontece, né? Exato, é isso. É isso. Mas é isso. Alguns comentários finais sobre o filme? Cara, eu acho que vale a pena ver. Eu não vou nem falar, deu uma chance. Thunderbolts tá legal. Tá bem legal. Não, eu ia dizer pra não comparar. A gente falou aqui uma parte onde foi o Marcelo. Você tem aquela vaga lembrança de... Meu Deus. Esquadrão Suicida? Isso, de Esquadrão Suicida. Mas, cara, não, sabe? É diferente. É diferente. Não vai achando que é a mesma coisa. É o Esquadrão Suicida. Mas não é. Guardiões da muito Galáxia é mais Esquadrão Suicida do que Thunderbolts. É verdade. Sim. Thunderbolts é muito diferente. Muito diferente. E aí você tem toda a questão a parte mais profunda dos personagens, anti-heróis ou não, né? Dependendo do que você quiser chamar. Uhum. Você não precisa, tipo, ter um conhecimento profundo para saber cada um deles, o que significa, porquê deles estarem ali ou não. Minha opinião sincera, sim, a Valentina é uma vilã. Não consigo enxergar ela de outro jeito. Justo. Se eu fosse Quem que a gente falou que era a CLT dali mesmo? É a Fantasma. A Fantasma. Se eu no lugar da Fantasma, nossa, eu estaria completamente revoltado como CLT contra a minha chefe, que é a Valentina. Já ia tá fazendo processo já Não, processado. com certeza. Não tenha dúvidas. Não tenha dúvidas. Mas é mais um filme da Marvel que eles trazem, sim, o espectro humano, mais do que vilões ou, enfim, anti-heróis, seja lá o que for, nós, os Vingadores. Eles ainda são pessoas, são humanos, e por mais que a gente diga, não é um time que nós não temos um ser ultra poderoso, um deus, ou seja lá, semideus, algo que tenha sido transformado de alguma forma, um mutante ou algo do tipo. Mas eu acho que a grande questão é a parte humana deles. Justíssimo. E tenham dinheiro para o terapeuta. É verdade. Inclusive, é sempre bom, né, gente? Façam terapia, porque isso é importante. Ainda mais hoje em dia que... Ai, meu Deus do céu. Que tá todo mundo ferrado. Ninguém tá bem, né? Ninguém tá bem. Depois da Exato. pandemia, amigo, ninguém tá bem, cara. Ninguém tá bem. Cara, eu assim, pra finalizar, né, eu digo que eu acho que eles foram também muito espertos apesar, né, do Buck ter aquela sensação, aquela pose de liderança, e nos quadrinhos mesmo, né, eu não sei se ele ainda, se no momento ele tá sendo líder ou não dos Thunderbolts, mas ele foi líder dos Thunderbolts. Eles botarem a Yelena como protagonista foi uma jogada ótima, porque a Florence Pugh, ela é incrível, cara. Sim. Nossa, e ela consegue levar um filme como protagonista, que é uma beleza, cara. Assim, cara, você compra... Nada contra Scarlett Johansson. Scarlett Johansson, eu te amo, tá? Mas... Aqui somos todos devotos da igreja de Scarlett Johansson, inclusive. Mas assim, a Florence Pugh, ela é muito mais cativante do que a Viúva Negra, cara. E assim, ela ganhou o filme, a linha narrativa tá lá graças a ela, como o próprio Guardião, né, fala pra ela, tipo assim, que ela é luz. Ela realmente, ela é luz no filme inteiro. Sim. E
eu tô curioso pra saber como é que eles vão tratar essa questão dos Novos Vingadores versus os Vingadores do Sam Wilson, né? Uhum. Imagino que vai ser algo próximo ali do que a Marvel fez depois da Guerra Civil, né? Que a gente comentou. Que as equipes elas foram divididas, né? Entre a galera que era, digamos assim, a oficial do governo, que daí nesse caso vai ser os Novos Vingadores, né? Uhum. E o do Sam Wilson, não sei como é que vai ser, cara. Então, apesar que eu não sei também, né, cara? Enfim, tá tudo muito confuso, mas eles provavelmente vão fazer essas duas linhas. E eu só tô com medo de como que eles vão tratar essa parte, que já seria uma narrativa perfeita, Uhum. sem conflitar com o que aconteceu em Capitão América Guerra Civil, né? Pra não, digamos assim, não repetir o plot. Sim, Mas verdade. também incluir a ideia do Doomsday, né? Que tem a ver com o Doutor Destino. Então, assim, cara, não dá pra deixar essa ponta solta. E isso que me preocupa, sabe? Que eu acho que eles botaram um tema muito importante que poderia rolar toda um núcleo ali dentro dessa história, mas aqui, já na frente, já no ano que vem, você já tem um negócio que é pra ser grandioso. Então, sei lá. Sim. Porque no ano que vem a gente deve ter o primeiro filme dos Vingadores, né? O Doomsday Isso. ali. Então, isso que me preocupa, né? Tá tudo muito em cima. Como é que eles vão resolver isso de forma rápida e que faça sentido? Sim. E por último, eu queria saber o que aconteceu com o porquinho da Índia que a Helena resgatou lá no início. É verdade. Que não mostra depois. É verdade. Tomara que mostre, né? Porque ela resgatou ali um pouquinho da Índia, né? E tudo mais. Eu fiquei torcendo pra ele aparecer na cena pós-créditos. Pô, eu também. Inclusive, já falamos da cena, né? Que parece ali a nave do quarteto, né? Que eles recebem um alerta vindo do espaço, né? A nave do quarteto aparecendo ali. Agora é aguardar pra ver o que acontece no filme do Quarteto Fantástico, né? Eu, assim, baseado em tudo que a gente já viu, né? E o que foi discutido, eu tenho aqui uma teoria e que parece vai ser isso aí mesmo, né? Mas vou deixar para falar, né? Quando formos falar sobre o Quarteto, né? Aguardem que eventualmente faremos um programa sobre o Quarteto Fantástico, né? Mas por enquanto é isso. Falamos aqui hoje, né, de Thunderbolts, os Novos Vingadores, né? Esse filmaço, inclusive, se ainda estiver disponível no cinema, eu aconselho que vá, sim. Pode ir tranquilo no cinema. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender e não vai achar que tá gastando dinheiro à toa com mais um filme da Marvel, não, tá? Esse filme é bem legal, bem divertido, tá bom? Então é isso, minha gente. Vamos ficando por aqui hoje, né? Antes da gente encerrar, vou pedir para você, querido ouvinte, ir lá nas redes sociais da Black, né? Nós estamos lá no Instagram como @BlackCompanyBR_, né? Nós estamos também com esse @ lá no Threads, nós estamos no Sky, nós estamos no X também, então todos esses links vão estar aqui na descrição desse episódio. Se você estiver ouvindo a gente aqui pelo Spotify ou pelo YouTube, né? Não deixem de assinar o nosso canal, dois canais, né, nas duas plataformas, né, tanto no YouTube quanto no Spotify, né, aperte o sininho também para poder receber notificações sempre que um podcast da casa entrar no ar, né, não só o Overview, mas os outros podcasts da casa também, tá legal? Tem Black a semana quase toda para você ouvir a gente aqui, tem RPG com Conto Gelora, tem, EBQ falando sobre mangá e quadrinho, tem o Missão Secundária, tem o Overdrive Notícias, tem o Overview falando sobre cultura pop, filmes e... tem coisa pra caramba. Então, tem muito podcast aqui na casa pra você se manter entretido durante a semana, tá? Se você estiver ouvindo por demais agregadores de podcast, não deixe também de seguir a gente por esses canais, aí, por esses agregadores, de ativar a sua notificação e dar a sua notinha também, porque isso é importante, ajuda a gente a ser mais relevante para mais pessoas, tá legal? Então é isso, minha gente. Vamos ficando por aqui hoje. Um beijo no Bob de vocês e eu vejo vocês na próxima semana. Até lá.